muito nova, desde quando eu aprendi a ler na escola eu comecei a ser leitora. E aí eu lia de tudo. E só em 2000, no final do meu ensino médio, eu comecei a me interessar mais por literatura negra, literatura que é mais voltada para questões raciais e sociais, porque também isso coincidiu com o meu entendimento enquanto mulher negra e o que isso significava vivendo em uma sociedade como a nossa sociedade brasileira. E aí o livro que me trouxe muito assim essa consciência foi o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que assim, foi uma transformação total depois que eu fiz essa leitura. Traz um retrato muito real assim, de como é o Brasil na década de 1950, 60 e o quanto que não mudou daquele tempo para cá e o quanto que isso é triste. Traz também essa vida da Carolina Maria de Jesus, que foi uma mulher negra e que sofreu tanto e que expõe tanto o quanto que o Brasil ainda é racista e machista e tantas outras questões. É uma mulher que eu admiro muito por ela ser uma mulher negra, ter criado os filhos sozinha, ter conseguido sobreviver apesar de tudo. E aí então foi nisso, nesse final de ensino médio, nesse percurso aí de entrar na faculdade. E aí acho que isso também trouxe uma transformação para minha produção de conteúdo, porque eu comecei a criar em 2013. E aí, na medida em que eu fui me entendendo enquanto mulher negra e entendendo também a importância da literatura negra e pensando mais criticamente sobre a ausência da literatura negra no mercado editorial, o quanto que era importante falar sobre isso. E é basicamente isso. Comecei a ler desde criança, mas o foco mesmo em literatura negra foi a partir de 2013. De equidade, assim, de ter o mesmo número de literatura negra comparada com literatura branca. Tanto que os mais famosos, os que viralizam no TikTok, são livros de autores brancos, os mais vendidos são livros de autores brancos. Eu acho que hoje em dia há muito uma resposta do mercado editorial de publicar autores negros, porque também perceberam que é uma literatura que é consumida, que é lida, que é vendida. Enquanto pessoas negras, quando vão falar de suas vivências, são coisas que são empíricas, coisas que são específicas. Eu acho que isso também reflete na literatura, porque quando a gente fala de literatura negra, é sempre literatura negra. Só que as literaturas negras falam de coisas que são universais, que todo mundo vive, sentimentos, amor, outras experiências, não necessariamente experiências específicas de pessoas negras, porque as pessoas amam, as pessoas negras amam, as pessoas negras choram, sentem dor. Tanto quanto pessoas brancas. Nossas experiências são universais também. A diferença é que tem essa especificidade da questão racial, porque a gente vive uma sociedade racista e que constantemente nos lembra disso. Então, na literatura isso acaba refletindo, mas nem todas as literaturas negras abordam a questão do racismo. Eu também percebo que no mercado parece que há esse pedido de que as literaturas escritas por pessoas negras falem sobre racismo, falem sobre dor, falem questões de sofrimento, mas as pessoas negras também vivem outras situações além do racismo, porque nós somos pessoas múltiplas. Então acho que vai ser muito bom quando a gente chegar nessa época que a literatura não seja isso, literatura negra, especificamente, porque a literatura branca não tem esse nicho, né? Eu falo de literatura branca, porque as pessoas entendem que a literatura branca é a literatura universal, é o padrão. Então, acho que seria muito bom se a gente chegasse, assim, nesse patamar da coisa. Então, acho que é muito importante o trabalho que a Lorena faz. E aí, falando sobre a questão de escrita, também sou escritora. Eu tenho 2 contos publicados, o primeiro no livro Vozes Negras, publicado pela Se Liga, e também tem um conto publicado no 6 Desejos de Natal, junto com a Roberta que organizou. E é uma coisa engraçada, assim, me ver como escritora, porque eu sempre escrevi muito poesia. E aí iniciei um romance que nunca foi concluído, e aí recebi os convites para escrever os contos, e aí eu me joguei, me arrisquei. E eu acho que é importante também para as mulheres negras se verem nesse lugar de escritoras, nesse lugar de escreverem e colocarem para o mundo a sua escrita, a sua forma de se comunicar.
Acho que é importante mulheres negras falarem, expressarem a sua voz, porque durante tanto tempo as mulheres negras estiveram num lugar de subserviência, um lugar de não poder se expressar. Então acho que qualquer oportunidade que a gente tem de dizer sim para a comunicação, para a escrita, para a voz é uma oportunidade importante. Então por isso que aceitei esses convites para escrever. Os meus contos acho que são muito legais. Recebi muitos elogios, poucas críticas, então acho que são bons. E aí, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de conhecer, o Vozes Negras está disponível na Amazon, a versão e-book, e tem a versão física no site da editora, se liga. A versão do 6 Desejos de Natal só tem a versão e-book, também está disponível na Amazon e está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você for assinante desse programa, consegue acessar gratuitamente. E as relações raciais a partir da escravização e colonização. E para além dessas obras ficcionais, eu indicaria também o Pacto da Branquitude, da pesquisadora psicóloga Cida Bento, que é um livro que vai falar aí sobre esse pacto narcísico da branquitude, que é quando a branquitude se protege e tem esse pacto não dito, não verbalizado para se proteger. Ela fala que as pessoas brancas, elas não acordam 5 horas da manhã e vão combinar como vão dominar o mundo e manter o poder em suas mãos. É um pacto que é não dito e a gente vê esse reflexo na nossa sociedade. Então acho que é uma leitura importante, principalmente para as pessoas brancas, mas também para as pessoas negras. Mãe. As mãos de mãe descascam o andu. Mãos pretas queimadas de sol, em contraste com o marrom e verde da casca. Trabalho que ocupa as mãos e também o pensamento, para, por um momento, deixar de pensar na dureza da vida, solitária. Deu o corpo, deu os filhos, deu a vida à bebida, numa tentativa vã de esquecer o que foi dado. Resta pouco, nem amigas tem mais, nem dentes, nem dinheiro, nem paz. Não tenho respeito de quem deveria respeitá-la. Houve sermão gratuito, mas seu fortuito também é sua cruz. Apesar de tudo, obrigada, mãe, por ter me dado a luz. Temos a festa de Terno de Reis e a de São Cosme e Damião. O Terno de Reis, estrela do Oriente, sobrevive.